Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e todas as quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13 horas. Você tem um encontro marcado comigo para juntos aprendermos teologia, aprendermos a palavra de Deus. Olha que importante. Lembrando também que se você perdeu a aula, não precisa ficar triste. Por quê? Porque eu coloco a aula também no meu canal no YouTube. Lá fica à sua disposição. Para você acessar o canal, você já sabe, é só entrar na busca do YouTube e digitar Pr. Antônio Fonseca. Digitando Pr. Antônio Fonseca, você já acessa o meu canal. Lembrando também que toda terça-feira nós estamos aprendendo bibliologia, nós já aprendemos a estrutura da Bíblia, algumas traduções e agora nós estamos estudando livro por livro. Já estudamos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e eu já disponibilizei lá no canal a aula para você. Se você perdeu, elas estão lá. E lá ainda tem uma vantagem, que tem as legendas, slides, facilita, fica bem didático o aprendizado. Eu aconselho você, ouve a aula aqui na sua Tropical FM 91.5 e depois faça uma recapitulação lá no YouTube. Olha como está fácil aprender teologia. E tudo que eu ensino aqui faz parte do curso de teologia. Você participando das aulas, você vai aprender tudo que um aluno aprende num curso de teologia interdenominacional. E o que significa isso? Independente de você ser batista, da congregacional, metodista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, independe da sua denominação, ou até mesmo se você ainda não tem uma confissão de fé definitiva, aqui você aprende a ortodoxia cristã, a palavra de Deus. Pode também ser de outras religiões, não tem problema não. Todos podem aprender a palavra de Deus. E nesta matéria, teologia sistemática, onde nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da nossa fé, nós estudamos a existência de Deus, nós estudamos os atributos de Deus, os atributos naturais, os atributos morais, estudamos também a doutrina da Trindade, os nomes de Deus, e hoje nós já vamos para a Teologia Sistemática 2, onde nós vamos começar a aprender a doutrina de Cristo, a doutrina de nosso Salvador, Jesus Cristo. Olha que importante. Outro detalhe, se possível, tenha sempre aí do seu lado um bloquinho de anotações, um caderno, pode ser um caderno universitário usado, não tem problema não. Separa algumas páginas para você ir anotando as informações mais importantes. Esta doutrina que nós vamos aprender hoje, ela é fundamental, ela é a principal da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, da nossa esperança. Porque se não fosse Jesus Cristo, não teríamos a salvação, estaríamos condenados. Mas graças a Deus, pelo seu infinito amor, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, é que nós temos a nossa redenção, a nossa salvação. Daí, esta matéria, esta doutrina, esta disciplina, ela é muito, mas muito importante. Todo cristão, independente de ser evangélico, independente de ser católico, precisa aprender esta doutrina. Então vamos começar com a nossa aula de hoje, doutrina de Cristo. A primeira pergunta interessante foi uma pergunta que o próprio Jesus fez. Jesus fez a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha que pergunta interessante que Jesus fez para os seus discípulos. Jesus estava fazendo uma pesquisa. O que estavam falando sobre ele? Filho do Homem é Jesus. Olha que interessante. Se você perguntar
com todo respeito, claro, mas se você chegar para uma testemunha de Jeová e perguntar para a testemunha de Jeová quem é Jesus para você, como é ensinado Jesus lá na sua religião, lá onde você faz parte, lá no Salão do Reino, ela vai falar assim, olha, Jesus, para nós, ele é um Deus. E por que um Deus? Porque eles querem separar Jesus de Deus Pai. Então eles falam que Jesus é um Deus. Interessante que na tradução do Novo Mundo, que é o texto que as testemunhas de Jeová não chamam de Bíblia, chamam tradução do Novo Mundo, elas grafam quando Jesus é chamado de Deus, Deus com letra minúscula. Quando é Deus Pai, elas colocam com letra maiúscula na tradução. Quando é Jesus, com letra minúscula, para separar, e ainda coloca um ainda, o artigo 1 para separar. Olha, é desta forma que a testemunha de Jeová ensina sobre Jesus. Se você perguntar, quer ver que interessante, para o Mórmon, se você chegar para o Mórmon e perguntar para ele, quem é Jesus segundo os ensinamentos do seu grupo religioso? Sabe o que ele vai falar para você? Fala, olha, Jesus, ele é irmão do diabo. Só, não se assuste, eu vou explicar. Eles vão falar isso, olha, Jesus é irmão do diabo. Só que o diabo é o irmão, o filho desobediente. E Jesus é o irmão do diabo, é o filho bom. Olha que interessante, eles falam que Jesus é irmão do diabo, ensina dessa forma. Claro que eles colocam Jesus como uma pessoa boa, como um Deus, chamam de Deus, um Deus bom, mas o diabo do mal. Interessante. Quer ver outra coisa? Se você perguntar para um maçom, se você perguntar para um maçom, olha, quem é Jesus para vocês lá na maçonaria? Sabe o que ele vai falar? Que Jesus foi um grande sábio. Vão comparar Jesus com Pitágoras, vão comparar Jesus com Buda, com outro líder religioso. Mas é assim que eles classificam Jesus, como um grande sábio. Se você perguntar para um espírita, principalmente o espírita kardecista, quem é Jesus? Para ele, sabe o que ele vai falar? Que Jesus foi um iluminado, é um iluminado que chegou no estado que eles falam nirvana, se ajuntou com toda essa força que eles chamam divindade. Olha que interessante. Olha só, se você perguntar para um muçulmano, quem é Jesus? Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar bem de Jesus. Fala, olha, Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um grande profeta, porém menor que Maomé. Olha que interessante. Eles acreditam, ensinam que Jesus foi um grande profeta. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, relata sobre Jesus, mas como profeta menor que Maomé, porque para o islamismo, o maior dos profetas e último dos profetas foi Maomé. É desta forma. Então, olha a pergunta que Jesus fez. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eu já mostrei para você, fiz comentário de alguns grupos religiosos. Mas, vamos ver, neste episódio, neste texto, o que acontece, ele está em Mateus, no capítulo 16, versículos do 13 ao 17. Vamos ver o diálogo. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? Olha aí a mesma pergunta, eu comentei com você alguns grupos e se você quiser conferir, pode perguntar para eles. Se você tiver alguma dúvida também, eu tenho tudo isso documentado, tudo que eu falo aqui tem provas documentais. É assim que estes grupos que eu falei acreditam ser Jesus. Mas vamos aqui para o texto. E eles responderam, olha que interessante, uns dizem que é João Batista. Olha, João Batista, porque João Batista havia sido decapitado a mando de Herodes. João Batista, primo de Jesus, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. Alguns achavam que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Olha a ideia deles.
Outros dizem que é Elias. Veja que Elias foi um grande profeta, João Batista também grande profeta, Elias um grande profeta, e continua. E outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, tá vendo? Todos elogiaram Jesus, assim como as religiões que eu citei para você também elogiam Jesus. Aliás, não tem como não elogiar Jesus. Jesus, só ler sobre a vida de Jesus, as biografias, os 4 evangelhos, não tem como falar contra Jesus. Por isso que todas as religiões admiram e falam bem de Jesus. Agora veja a sequência do texto. Aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Olha, agora Jesus está perguntando para aqueles que estavam seguindo Jesus, os seus discípulos que o acompanhavam. E aí, olha o que Simão Pedro disse. Olha Pedro, hein, Pedro. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta Pedro deu. Agora veja o que Jesus disse para Pedro. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus falou para Pedro, bem-aventurado, quer dizer, Pedro, você está numa condição acima da felicidade, você é uma pessoa muito, mas muito feliz, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Você sabe quem eu sou? Não é porque você aprendeu em alguma religião, não é porque você leu em algum livro, não é porque falaram para você, Pedro. Você sabe quem eu sou? Essa tua resposta, Pedro, que você me deu, ou seja, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro, porque o meu Pai, que está lá nos céus, te revelou. E o que nós podemos entender com isso? Que a religião não consegue descobrir quem é Jesus. A humanidade não consegue descobrir de fato quem é Jesus. Só tem um jeito de saber com certeza quem é Jesus, se Deus revelar. Só se Deus revelar. Se Deus não revelar, não há como saber quem é Jesus. Olha que importante. E como nós sabemos quem é Jesus? Porque, como eu disse, Deus nos revelou. E qual foi a pessoa da divindade que nos revelou? O Espírito Santo. Anota isso no seu caderninho. O Espírito Santo. Está lembrado quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu voltarei para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou, até porque sem mim vocês nada vão poder fazer neste mundo espiritual, porque o que eu estou ensinando para vocês são coisas espirituais, não são coisas terrenas, coisas humanas. O meu ensino é de um reino espiritual. E vocês irão me ajudar a combater o reino das trevas, que também é um reino espiritual. Então, sobre o reino das trevas, combater o reino das trevas, vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Olha que ensinamento Jesus estava dando para os seus discípulos. Então, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar um substituto, uma outra pessoa no meu lugar, a pessoa do Espírito Santo. Olha que importante! E veja que o Espírito Santo desceu para habitar na igreja. A igreja somos nós. Todos os que aceitam esta mensagem, a mensagem da redenção, da salvação, todos os que, primeiro, anote isso, primeiro, todo ser humano que reconhece que é um pecador, primeiro precisa reconhecer que é pecador. Se não reconhecer que é pecador, não há possibilidade de salvação. Logo, todo ser humano, primeiro, para ter a redenção, a salvação, para morar um dia nas mansões celestiais, para viver eternamente com Deus, precisa necessariamente reconhecer que é pecador. Segunda coisa, precisa aceitar, entender
o plano da salvação, precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é o único que pode nos redimir, que pode nos salvar. E para que isto aconteça, nós dependemos de uma revelação sobrenatural. E esta revelação sobrenatural é dada pela pessoa do Espírito Santo, que veio para habitar, desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes. Isso está em Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos. Eles estavam mais ou menos em 120 pessoas reunidas, aguardando. Estas pessoas estavam aguardando o que Jesus disse. Olha, vocês fiquem aguardando, não sai não. Fica aguardando até serem revestidos. Aí eles foram revestidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu para habitar na sua igreja, ou seja, habitar em nossas vidas. E a partir daí começa a igreja. Pedro já dá uma palavra, ganha milhares de almas. Agora, precisa do Espírito Santo. E é isto que Jesus está falando. Pedro, você é bem-aventurado, Pedro, porque quem te revelou quem eu sou não foi a carne, não foi o sangue, não foi o conhecimento humano, Pedro, não foi. Foi o meu Pai. Foi Deus que te revelou, Pedro. Por isso você é um homem muito feliz, está acima da felicidade, é bem-aventurado. Aprendeu este primeiro ponto? Olha a pesquisa que Jesus fez. Os religiosos da época, os escribas, os fariseus, a população da época, e olha que eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam a lei, a Torá, conheciam os profetas, os escritos, o Antigo Testamento, mas não conseguiram responder quem era Jesus. Só Pedro respondeu, porque quem revelou para Pedro foi Deus. E se você conhece quem é Jesus, nós vamos estudar agora quem é Jesus, e se você conhece quem é Jesus, sobre o que eu vou falar agora, é porque habita na sua vida a pessoa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te convenceu de que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Foi o Espírito Santo que te convenceu que você é um pecador, que você é uma pecadora, e você, por meio do Espírito Santo, convencida, aceita esse plano da salvação. E hoje, não tenha dúvida, você, o senhor, a senhora, o jovem, o ancião, a criança, nós somos salvos, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, nos revelou quem é Jesus. Olha que importante, tá vendo? Porque aquelas religiões que eu citei não sabem também quem é Jesus? Tá vendo? Não. Aliás, olha, com todo respeito, as testemunhas de Jeová, elas não acreditam na pessoa do Espírito Santo. Você sabia disso? A testemunha de Jeová não acredita na pessoa do Espírito Santo. Logo, se não acredita na pessoa do Espírito Santo, como vai ter a revelação, se é o Espírito Santo que nos revela? Tá vendo? Mas vamos em frente. Bom, nomes e títulos da pessoa de Cristo. Jesus, você está vendo, eu estou falando de Jesus, e Jesus ele é adorado aí por aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no planeta, 2,5 bilhões. Olha que o planeta tem aí por volta de 8 bilhões de habitantes. 2,5 bilhões, até um pouco mais, adoram Jesus, falam de Jesus. Agora, você já parou para pensar qual é o significado do nome Jesus? Já parou? Anote aí no seu caderninho, escreve assim, Jesus igual, ou seja, significado, o Senhor é salvação. O Senhor, ou seja, Deus é salvação. Este é o significado do nome Jesus. E eu posso provar tranquilamente com as Escrituras, porque todo o nosso ensino, teologia, tem que ter como base as Escrituras. Então, olha o que está escrito no primeiro evangelho, Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no primeiro capítulo, versículo 21. Olha o que está escrito. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. Está vendo por quê? Na língua hebraica, os nomes têm significado. Na língua hebraica, todo nome tem um significado. Não é como na nossa língua. Embora na nossa língua também tem nomes com significado, mas no hebraico é certeza, todo nome hebraico tem um significado. Então, o que significa Jesus? Vem lá do hebraico, Yeshua. O que significa no hebraico Yeshua? O que significa? O Senhor, Deus é salvação. Tá vendo por que Jesus é Deus? O nome já significa salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus significa o Senhor, Deus é salvação. Olha que importante, tá vendo? Isso é importante. Mas nós usamos falar Jesus Cristo, não é isso? Então Jesus nós já aprendemos, o Senhor é salvação, Deus é salvação. E Cristo? Você já parou para pensar o que significa Cristo? No hebraico, Hamashia, o Jesus, o Yehoshua, Hamashia, ou seja, Jesus, o Messias. Messias é uma palavra transliterada do hebraico. Nós já aprendemos, né? Transliterar uma palavra é escrever com o nosso alfabeto, como ela é falada na língua original. Então Jesus vem do hebraico, de Hamashia, Mashia, Messias, bem parecido, não é? Então, significa ungido. E Cristo? Cristo já vem do grego. É transliterado do grego, Cristo, Christó, vem do grego, significa também a mesma coisa, ungido. Então vamos traduzir, Jesus o ungido, é isso que significa Cristo ou Messias, Jesus o ungido, porque Cristo ou Messias, traduzindo o significado para a nossa língua é ungido. Olha que interessante, mas ungido para quê? Olha que interessante, olha que profundo, ungido para quê? Olha o nome dele, salvar a humanidade. Não é? O Senhor é salvação, Deus é salvação, o significado do nome Jesus? Logo, ungido. Ungido com uma missão especial. Olha, uma missão única de nos salvar. E ele cumpriu a sua missão. Nós vamos ver nesse estudo que ele cumpriu a sua missão. Agora, Jesus é chamado também de Filho do Homem. Foi a pergunta que Jesus fez. Que ele fez. Estão dizendo, quem estão dizendo? O que eles dizem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? A pergunta, a pesquisa que Jesus fez. Mas o que significa Filho do Homem e de onde vem isso aí? Está em Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Eu vou ler para você. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Este filho do homem que Daniel está vendo na sua visão, profeta Daniel lá no Antigo Testamento, é Jesus. Por isso que Jesus é chamado Filho do Homem. Olha, e de fato ele também é filho do homem. Ele não é filho de Maria, né? Homem no sentido genérico, homem de humanidade, homem nesse sentido. Portanto, Jesus, ele é filho de Deus, mas também é filho do homem. Olha que importante. Muito bem. Agora, Jesus é chamado Filho de Deus, nós já aprendemos, mas vamos ler mais um versículo. O Evangelho segundo escreveu João, o quarto Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais importante da Bíblia. Olha, os ensinadores, eles dizem o seguinte: se tivéssemos de escolher de todos os versículos da Bíblia, que são milhares, tivesse de escolher um único versículo, qual versículo nós deveríamos escolher? É esse que nós vamos ler agora, que de repente você já sabe até de cor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, aí o mundo amou as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo o que nós estamos aprendendo? Por que ele é salvação? Por que o nome, o significado de Jesus, Deus é salvação, o Senhor é salvação? Por quê?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Unigênito aí, ele é muito importante, essa palavra unigênito. Significa o único da mesma espécie, do mesmo gene, da mesma substância, da mesma massa. Por isso que Deus só tem um filho. Você sabia que Deus só tem um filho? O ser humano, né, as pessoas dizem por aí, eu também sou filho de Deus, ele também é filho de Deus. Calma. Calma que nós vamos aprender sobre isso aí mais na frente, mas eu vou dar uma palhinha aqui, vou adiantar. Nós somos filhos de Deus? Somos. Quem aceita, quem reconhece que é pecador e aceita o plano da salvação, que foi a morte expiatória de Jesus, a morte de Jesus na cruz, quem aceita que ele derramou seu sangue para nos salvar, torna-se filho de Deus. É verdade, mas por adoção. Torna-se filho de Deus por adoção, porque Deus, da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma substância, do mesmo gene, só tem um filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Guarda isso que é muito importante, nós somos adotados. Nós vamos aprender isso aí, provar na Bíblia que nós somos adotados, tá certo? Somos filhos de Deus? Somos, mas por adoção, do mesmo gene, da mesma substância, da mesma massa, divino só tem um. Porque se nós fôssemos como Jesus, nós seríamos deuses. Olha aí uma heresia, olha um erro doutrinário, mas não. A Bíblia diz aqui, olha, o texto é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, o único da mesma espécie, do mesmo gene, da mesma substância, da mesma massa, tá bom? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunto para você que está sintonizado, para a senhora que está sintonizada para o senhor. Você crê que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus? Você aceitou os ensinamentos de Jesus? Não tenha dúvidas. Você está salvo. Você vai morar um dia junto com Deus, nas mansões celestiais, não tenha dúvida disso. Mas professor Antônio, eu sou tão fraquinha, problemática. Professor Antônio, eu sou tão problemático, eu cometo falhas. Comete? Claro que comete, claro. Por isso que você pede perdão para Deus todo dia em suas orações. Lógico que você erra, eu erro também, mas Jesus já pagou o preço do nosso resgate. Jesus morreu para pagar o preço dos pecados que você cometeu, comete e irá cometer. Olha que plano maravilhoso. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Opa! Dá tempo de ir mais na frente um pouquinho. Bem, então nós vimos que ele é unigênito. Ele também é Senhor. Senhor, porque Senhor, lembra do Adonai que nós aprendemos os nomes de Deus? Que no hebraico Adonai é só para Deus e para ser humano é Adoni ou Adon? Lembra que nós aprendemos isso? Que existe essa separação? Esse Senhor é de Adonai, é um nome exclusivo de Deus. É um nome específico de Deus. Nós já aprendemos. Se você perdeu a aula passada, tá aí já no canal. Digita aí no canal no YouTube, pr.antônio.fonseca, você já assiste essa aula. Só vai lá no playlist e rádio. Muito bem. Olha só esse texto de Mateus, capítulo 22, versículos do 41 a 46. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Olha que interessante. Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Você entendeu o texto? Ora, como que Davi pode chamar de Senhor o seu filho? Eu que chamo meu pai de Senhor. Meu pai, o nome dele é Lázaro. Eu chamo ele de Senhor. Por quê? Porque é meu pai.
Agora, como que meu pai vai me chamar de Senhor? Meu pai me chama de filho. Tá vendo? Só que Davi chama Jesus de Senhor. Ora, se Davi chama Jesus de Senhor, Jesus é superior a Davi. Por isso que os fariseus não conseguiram responder. Ou seja, Jesus está falando que ele é Deus aí. É isso que Jesus está falando nesse texto, é chamado de Senhor. Senhor é um nome específico de Deus, Adonai no hebraico. Ah, porque senão uma pessoa pode falar, mas senhores tem muito. Não, não. Na língua hebraica, não. Na língua hebraica tem Senhor para pronome de tratamento para humanos, mas tem Adonai, que é o nome de Deus. Esse é só para Deus. E o rabino, o povo judeu, aliás, qualquer judeu, só fala na sinagoga. Nem na rua fala esse nome, para não profanar o nome de Deus. Tá bom? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar aquele nosso intervalinho, rapidinho, vou falar do nosso curso de teologia para você e volto daqui a pouquinho para você tomar uma água, dar uma respirada, tá bom? Não sai daí não. Deixa eu liberar aqui a nossa vinhetinha. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Todos os nossos cursos de teologia e apologética, tanto os cursos com material impresso como os online, todos estão com 60% de desconto. Olha que oportunidade para você estudar com a gente, 60% de desconto e você pode parcelar o seu investimento em até 6 vezes sem juros. Para efetuar a matrícula, detalhe importante, é sem taxa de matrícula. Você acessa o nosso site ou www.icp.com.br, vai na nossa loja virtual e você já faz a sua matrícula. Pode também fazer a matrícula pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. 21 98622 3266. Não vai perder esta oportunidade. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Nós estamos aprendendo, eu diria que é o ponto mais importante da teologia. A teologia sistemática 2, onde nós estamos tratando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já aprendemos que o nome de Jesus significa o Senhor é salvação, Deus é salvação, e que a palavra Cristo, ela é uma palavra que vem da língua grega. A palavra Messias vem da língua hebraica. E qual é o significado? Porque ambas têm o mesmo significado. Ungido. Essa é a tradução, ou melhor, o significado, ungido. Agora, ungido para quê? Para nos salvar, ungido para uma missão especial. Já aprendemos também que Deus tem um único filho. Esse negócio de falar, não, nós somos filhos de Deus. É verdade. Quem aceita o plano da salvação, quem reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como Salvador, este realmente torna-se filho de Deus. É verdade. Agora, por adoção, porque da mesma espécie, da mesma substância da divindade, Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Por isso que Jesus é Deus. Lembra da doutrina da Santíssima Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita na igreja. Ele desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes. Olha que importante, está lá em Atos dos Apóstolos nos primeiros capítulos. E continua habitando até hoje. Por isso que ele é o mestre da igreja. Não existe igreja sem a pessoa do Espírito Santo. Tá vendo? Por isso que eu vou falar aqui, não é criticar,
Não, eu estou falando uma verdade. Pode perguntar. Se você perguntar para uma testemunha de Jeová, ela não usa a palavra igreja, ela usa lá salão do reino. Ela não usa a palavra igreja. Ela usa a palavra congregação, mas não usa igreja. Por quê? Porque para ser igreja, necessariamente precisa ter a pessoa do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja. E quem é igreja? A igreja somos nós. Eu sou igreja, você é igreja, o senhor, a senhora, todos os ouvintes que aceitaram esse plano, que reconheceram que são pecadores e aceitaram Cristo, ungido, Salvador, pertencem à igreja. E como que eu sei disso? Porque para entender isso que eu estou ensinando, só tem um jeito. Se tiver o Espírito Santo. Se a senhora, se o senhor, se vocês estão entendendo o que eu estou ensinando, é porque tem o Espírito Santo. Olha que maravilha, mas vamos em frente. O Deus Filho, é o que nós estamos falando da divindade. Então nós já aprendemos sobre a questão de Jesus como Adonai, como Senhor, já ensinei. Agora vamos ver o Deus Filho, sua divindade. Cristo e o tempo. Isaías capítulo 9, versículo 6, muito conhecido. Quando eu era menino, na escola dominical, sempre no final de ano, festinha de Natal, as crianças recitavam um versículo bíblico. Tinha festinha de Natal, comemoração, e eu recitava, as crianças recitavam, e eu sempre recitava um versículo bíblico. E esse aqui, ele é sempre recitado no final de ano, nas festinhas comemorativas. Olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha, se Jesus não for Deus, está tudo errado. Vou repetir, olha os nomes: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus, quanto ao tempo, Jesus e o tempo, ele é Pai da eternidade, ele sempre existiu. Jesus sempre existiu porque ele é Deus. Agora, teve um período que Jesus nasceu e viveu aqui no nosso meio. Mas antes dele nascer como homem, antes da parte física de Jesus, antes dele ser gerado no ventre de Maria, ele já existia, ele sempre existiu, porque o texto é claro, ele é Pai da eternidade. Pai da eternidade significa que ele é eterno. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele não passou a existir como querem as testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová negam a eternidade de Jesus. Você sabia disso? Elas negam, pode conversar com elas, conversa com elas, elas vão negar. Mas o texto é claro, ele é Pai da eternidade. Olha, se ele é Pai da eternidade é porque ele sempre existiu, não há nem o que se discutir. Então Cristo quanto ao tempo. E Jesus, Cristo, quanto à criação. Qual é a relação de Jesus com nós, com a criação, com o planeta, com os astros, as galáxias? Qual é a condição de Jesus? Vamos ver? João, Evangelho, 1º capítulo, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vou repetir o texto. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Precisa falar alguma coisa? Todas as coisas, tudo que você vê. Dá uma olhada aí, se você puder, agora para a natureza, olha para o céu, para as estrelas, olha para o que você quiser. Tudo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é criador. Nós já aprendemos aqui na doutrina da Trindade que o Pai trabalhou na criação, o Filho trabalhou na criação e o Espírito Santo também trabalhou na criação. Mas quantos deuses trabalharam na criação? Um único Deus. Porque nós cremos em um único Deus, isso é muito importante. A definição da palavra. Não acredita?
Dá um Google aí na internet, pega o seu celular aí, dá uma busca aí, escreva aí Trindade. O que significa Trindade? Trindade é a crença em um único Deus, com 3 pessoas na divindade em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já aprendemos aqui do único, unidade composta. Como eu falei do casal. O casal é formado de 2 pessoas. Não é isso? Casal é formado de 2. Já o nome é casal formado de 2 pessoas. Mas uma pessoa não vira a outra quando casa. Embora torna-se uma carne, mas não vira, uma não vira a outra. Continuam sendo 2 pessoas. Mesma coisa a divindade. Tem palavra que é composta. Quer ver um exemplo? Simples. A humanidade. A humanidade, só existe uma humanidade. A humanidade. Quando a gente fala a humanidade, nós estamos fazendo referência a 8 bilhões de pessoas. Olha, a humanidade está sofrendo o aquecimento global. A humanidade está sofrendo o aquecimento global. O que significa isso? Que 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, estão sofrendo as consequências do aquecimento global. Mas eu falei a humanidade, eu falei no singular, tá certo? Mesma coisa é a Trindade, lembra? E disse Deus, 2 pontos, façamos o homem, olha aí, façamos, Deus no singular, só tem um Deus, e disse Deus, não está e disseram os deuses, e disse Deus no singular, mas depois vem o plural, façamos, logo mais de uma pessoa. E quem são essas pessoas da divindade? Que a Bíblia ensina de forma explícita, nós já aprendemos no Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha só, não foi Deus que fez todas as coisas? Foi. Mas aqui está falando que foi Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Logo, Ele só pode ser Deus. Só pode ser Deus, não tem outro jeito. Tá certo? Olha a importância da doutrina da Trindade. Cristo e seu Pai. Olha só, olha a doutrina de novo. Ele é Pai da eternidade, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas aí vem João 3,16 que nós já vimos. Olha o que diz, repetindo. Porque Deus amou o mundo. Esse Deus amou o mundo, quem? O Pai. De tal maneira que deu seu Filho. Ora, quem deu o Filho? O Pai. Não é Pai. O Pai. Jesus não ensinou a orar Pai Nosso, que está no céu? Então, quem deu seu Filho? Ora, se deu o Filho é o Pai. Logo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual foi? Ele deu o Filho para quê? Para pagar o preço da nossa salvação. Como que ele pagou o preço? Morrendo na cruz. Morrendo na cruz, ele pagou o preço do meu, do seu pecado. Bem, mas quem morreu na cruz? Foi Deus que pagou o preço, foi o Pai. Ou foi o Filho, ou foi o Espírito Santo. Quem foi que morreu na cruz? Foi o Pai? Não. O Pai estava no céu. Jesus falou com o Pai antes de morrer. Foi o Espírito Santo? Não. Quem morreu na cruz? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Mas Jesus não é Deus? É. Então quem pagou o preço? Foi Deus. Foi Deus que pagou o preço da nossa redenção, o próprio Deus. Mas na pessoa do Filho. Está vendo a importância desse ensino? Porque quem morreu na cruz não foi o Pai, também não foi o Filho. Quem morreu na cruz, não foi o Espírito Santo, foi o Filho, foi Jesus Cristo. Tá certo? Portanto, ele é Deus. Logo, o próprio Deus pagou o preço da nossa redenção. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Você sabia? Agora, por que Deus nos ama tanto assim? Por quê? Eu não sei. Eu não sei, tenho estudado teologia. Eu não sei. Eu sei que Ele nos ama. Agora, por que Ele nos ama tanto assim, não tem como explicar, tá bom? Vamos em frente. Voltando em Jesus, Ele é onisciente. O que significa isto? Que Ele conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece os nossos pensamentos. Ora, se conhece os nossos pensamentos, só pode ser Deus. Porque nenhum outro ser conhece o nosso pensamento. Nenhum outro ser. O diabo não conhece o nosso pensamento, só Jesus. Ora, se ele conhece o nosso pensamento, ele é Deus.
O Pai conhece o nosso pensamento, o Filho conhece o nosso pensamento, o Espírito Santo tanto conhece o nosso pensamento que você pode entristecer o Espírito Santo. Mas só tem um Deus. E só Deus conhece o pensamento, porque onisciente é um atributo da divindade que nós já aprendemos. Logo, Jesus é Deus. Olha o que João escreveu no capítulo 6, versículo 64. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ué, como é que Jesus sabia? Quem ia aceitá-lo? Quem ia crer? Quem não ia crer? Quem iria traí-lo? Como que ele sabia? Como? Está aqui, vou ler de novo. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Está vendo? Judas Iscariotes, Judas o traidor. Jesus já sabia. Mas como que ele sabia? Porque ele é onisciente. Ora, se ele é onisciente e só tem onisciente que é Deus, Jesus só pode ser Deus. Tá certo? Quer ver? Outro atributo da divindade, onipotência, todo-poderoso. Mateus 28, versículo 18. Olha o texto. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá vendo? E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se tem todo o poder, ele é todo poderoso. Mas só tem um todo-poderoso, só tem um onipotente, que é Deus. Logo, Jesus é Deus. Ah, mas o Pai também é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente. Mas existem 3 onipotentes? Não, só um, porque onipotência é atributo da divindade. Olha que ensino maravilhoso. Podemos até dizer assim, e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me restaurado, é-me devolvido todo o poder. Por que nós podemos falar isso? Porque quando nós lemos Filipenses, uma carta que Paulo escreveu, nós vamos ver que Jesus se esvaziou, que Jesus não usava as prerrogativas da divindade, porque Jesus como homem sofreu, teve fome, chorou, nós vamos ver, ficou angustiado, nós vamos ver, ficou irado também. Lembra no templo, quando ele pegou os mercadores fazendo comércio dentro do templo, Jesus ficou irado. São características humanas, mas isso nós vamos estudar na próxima aula. Outra coisa importante, Jesus é onipresente. Você sabia que Jesus é onipresente? Olha só, você sabia que Deus está aí onde você está agora? Não importa onde você esteja. Você sabia que Deus está aí? Você sabia que Deus está aqui agora? Sabia? Eu não tenho dúvida. Mas aí você pode pensar, mas eu queria ter a fé desse professor, queria crer no que ele está falando. Não, meu. Olha, ainda que você seja ateu, de repente tem um ateu me ouvindo, ainda que seja ateu, ele está aí, porque a palavra do Senhor garante que ele está aí. E a Bíblia é a palavra de Deus, independente de crer ou não. Você não precisa crer, eu estou com a fé tão pequenininha, mas Deus está aí. Agora veja Jesus, onipresente, Mateus 28, versículo 20. Olha só o que Jesus escreveu depois de ressuscitado. Olha que palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vou repetir, olha só. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É Jesus falando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ora, Jesus está com a gente todos os dias. Ora, para ele estar aqui e estar aí com você e em todos os lugares, ele precisa ser onipresente. Concorda comigo? Precisa ser onipresente. Mas onipresença, só tem um onipresente, Deus. Só tem um. O diabo não é onipresente. Só Deus, os anjos não são onipresentes. Só Deus é onipresente. Olha, se Jesus está em todos os lugares, e em todo o tempo, em todos os séculos,
Como diz o texto, ele só pode ser onipresente. Ora, se ele é onipresente, ele é Deus. Está vendo? Por isso que nós adoramos Jesus. Olha que palavra. Agora, só existe um Deus, porque onipresença é atributo da divindade. Logo, Jesus é Deus. Jesus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, o Pai é onipresente, mas só tem onipresente. Essa é a doutrina da Trindade. Jesus declarando sua divindade. Esse versículo é, olha, uma pepita de ouro, uma pedra de ouro. Anota esse versículo. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Olha que palavra poderosa Deus revelou para Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Olha só, hein? Falando de Jesus. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Sabe o que esse Senhor aí? É o tetagrama. O YH, o WH, da onde vem o nome Jeová. Pode ser traduzido assim. Aliás, na tradução das testemunhas de Jeová, a tradução nova está escrito no lugar de Senhor Jeová. Jeová, Justiça Nossa. Ora, mas só tem um Jeová. Só tem um Jeová, porque Jeová é o nome da divindade. O Pai é chamado de Jeová. Jesus aqui está sendo chamado de Jeová. E o Espírito Santo é chamado de Jeová. Mas só tem um Jeová. Portanto, Jesus só pode ser Deus. Olha que importante este assunto. Olha, na próxima aula, nós vamos estudar a natureza humana de Jesus. Nós já vimos a divindade, nós já provamos aqui, não tem como negar que Jesus é Deus. Está provado. Depois você confere os versículos, vai lá no YouTube, eu vou deixar tudo lá, vou colocar os slides com os textos. Agora, nós vamos provar que Jesus é homem. Também, porque Jesus é o único ser que tem duas naturezas. Olha, uma única pessoa. A única pessoa de tudo, a única pessoa que tem duas naturezas. A natureza divina, nós já provamos. Agora falta provar a natureza humana. A natureza humana, nós vamos provar na Bíblia. Mas isso não é hoje não. Na próxima aula, não vai perder a próxima aula. E eu tenho que terminar porque o nosso líder aqui pediu da rádio aqui, o que coordena tudo, para terminar um pouquinho, pelo menos 5 minutos, 3 minutos antes do horário, tá bom? Então, me ajude, divulgue o nosso projeto, passa para o seu amigo aí pelo WhatsApp. Olha, tem um projeto na Rádio Tropical FM 91.5 para que todos possam aprender a palavra de Deus. Utilize esse material para ajudar no discipulado, ajudar os novos convertidos, e não esqueça de visitar o meu canal. Posso contar com você? Pr. Fonseca, lá no YouTube. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.